alegria no seu coração, mais um domingo de adoração, de louvor, e onde, irmãos, desfrutamos da presença do Senhor, onde temos a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Participar de um culto como esse e não desfrutar daquilo que Deus tem preparado, da presença do Senhor, que é maior, irmãos, é perder o melhor de tudo. Porque se não for pelo Senhor, se não for por sua presença, por que, irmãos, estamos aqui? Precisamos entender que viemos a Ele porque nós precisamos, necessitamos de sua presença. Quando orar, diga a Deus: Senhor, sou eu que preciso do Senhor, não é o Senhor que precisa de mim. Sou eu que necessito de tua presença, sou eu que anseio por tua presença, sou eu que preciso. Se eu venho até aqui adorar, o Senhor é Deus. Se eu não venho até aqui adorar, o Senhor continua sendo Deus. Se eu venho até aqui, abro os meus lábios e oro, o Senhor é Deus. Se venho até aqui e fico com os lábios fechados, o Senhor é Deus. Então somos nós que necessitamos, meu irmão. Quando o nosso coração compreende que somos nós que necessitamos do Senhor, nós não perdemos a oportunidade. Não perdemos a oportunidade. E aí, irmãos, pegamos tudo. Eu comparo como quando a Bíblia diz que o povo foi saindo da terra do Egito, caminhando no deserto. Eles tinham tanta sede, mas tanta sede, mas tanta sede, que ao longe eles viram, irmãos, sabe, umas águas, onde as águas eram amargas. E a Bíblia diz que eles foram para aquele lugar, mas não puderam beber muito, porque a água era amarga. Mas como eles descobriram que a água era amarga? Alguém bebeu. E por que correram todos para aquela água? Todos estavam com muita sede. A Bíblia diz que para aquele que sabe que necessita, ou que tem pouco, até o amargo é doce. Então ele não perde a oportunidade não, meu irmão. Ele entra, ele se derrama, ele se envolve, ele busca aprender, irmãos. Aprender do Senhor. Nós temos que ter essa visão, que quanto mais os dias passam, mais conhecemos do Senhor, mais entendemos que não sabemos nada. E precisamos continuar aprendendo mais de Deus. E aqui tem uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, que eu tenho a certeza que vai lhe ajudar, vai falar ao teu coração e vai lhe mostrar o porquê de muitas situações que têm acontecido na nossa vida, no nosso dia a dia. Por que logo desta maneira ou nesta área que você está sendo atingido? Por que o inimigo se levantou desta forma contra você nesta área? Qual área, pastor? Esta, que você sente a maior necessidade, a maior dificuldade, ou em outras palavras, onde parece que a dor é maior. Você chega a dizer: meu Deus, se fosse qualquer outra coisa, eu venceria. Mas essa situação, isso, meu Deus, por quê? Eu vou te mostrar algo aqui na palavra do Senhor. E se hoje você ouvir a voz do Senhor Deus, meu irmão, não sai daqui da mesma forma não. Não sai daqui da mesma forma. Se estiver no caminho errado, arrependa-se hoje. Porque o arrependimento não produz apenas salvação. A salvação, ela vem através, primeiro, irmãos, do perdão e libertação. Então o arrependimento, ele primeiro causa em nós o quê? Libertação. E a libertação traz salvação. Então, que se hoje o Senhor falar contigo, abra o coração, dê ouvidos à voz dele, para sair daqui abençoados em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Abra a sua Bíblia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aqui nós temos uma passagem bíblica que é um momento onde Paulo e alguns demais homens passam por um naufrágio. Paulo estava em Jerusalém e os judeus tinham tramado contra ele, na verdade. Porque queriam Paulo preso. E as acusações foram semelhantes às acusações feitas a Jesus. Tanto que o discurso de Paulo não era diferente do discurso de Cristo, como não era diferente do discurso dos outros apóstolos ou dos homens de Deus como Estevão. Eles pregavam a Jesus, pregavam, a morte e ressurreição de Cristo, que Jesus era realmente o Filho de Deus. E ali então aquilo foi incomodando muitos dos judeus, que quando prenderam a Paulo, havia ali um complô, para prejudicá-lo. E Paulo, apesar de ser judeu, da tribo de Benjamim, um benjamita, mas ele tinha também cidadania romana. E como ele percebeu que ali onde ele estava sendo julgado havia contra ele uma trama, ele pediu para ser julgado em Roma. Ele apelou para o tribunal de César, porque aonde ele estava ele não teria chance nenhuma, porque os homens estavam tramando contra ele. Então ele apela para que então fosse julgado por César. E o que acontece? Passado alguns dias, Paulo então é encaminhado para onde? Para Roma. Paulo é levado para aquele lugar, mas até chegar ao tribunal de César, ele passou por alguns momentos difíceis, inclusive por uma navegação, onde, gente, o navio se despedaçou completamente, literalmente. Por quê? Porque aqueles que estavam conduzindo o navio não deram ouvidos às coisas que Paulo estava dizendo através do Espírito do Senhor. E aí a navegação ficou complicada, ficou difícil, a ponto de chegarem, irmãos, a salvos em uma ilha chamada Malta, mas chegaram só com os cacos do navio. E é nesta ilha, quando eles chegam, que está a nossa mensagem e o que vai nos ajudar nesta manhã. Diz aqui capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, olha só: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que é gravetos, madeirinha, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Presta atenção. Às vezes acontece de sermos o que, irmãos? Mordidos pela víbora, mordidos pela serpente. Pode acontecer. Jesus ou Deus não disse lá no princípio que a serpente nos morderia o calcanhar? Foi ou não foi?
que nós a esmagaríamos a cabeça com os pés, mas que ela também o quê? Morderia o calcanhar. Então, é comum, hora ou outra, vermos as pessoas serem mordidas pela serpente. A serpente aqui, irmãos, é uma figura ilustrativa de Satanás, o inimigo de nossas almas. Ora ou outra, as pessoas são mordidas, mas a expectativa de quem viu Paulo ser mordido era de que ele o que, gente? Caísse, inchasse, morresse. A expectativa das pessoas que veem e que percebem, sabe, a ação do inimigo, muitas vezes é essa. Olha assim e fala: ih, agora ele cai, agora ela cai, agora ele vai perecer, dessa ele não escapa. E alguns vão mais além, como os bárbaros da ilha, olharam para Paulo e disseram: ih, esse é homicida, porque ele escapou há pouco do naufrágio, chega na praia aqui, na terra firme, e a víbora já lhe mordem. Já estavam fazendo o quê? Um julgamento, sem saber na verdade quem Paulo era. Às vezes passamos por dificuldade, gente, passamos por luta. Eu não sei se você já sofreu com isso. Você enfrenta uma luta, uma adversidade, a pessoa olha e fala o quê? É o pecado dele, é o pecado dela. Ah, porque está no pecado. Sim, esse aí é o pecado que ele cometeu, o pecado que ela cometeu. As pessoas não conhecem a história, eles não sabem o que realmente aconteceu, o que realmente você passou ou está passando, e logo fazem o que, irmãos? Um julgamento. Aqueles homens olharam para o Paulo e disseram: esse é um homicida, esse escapou do mar, mas a justiça não vai deixá-lo viver. E estava esperando com que ele o que, irmãos? Caísse. Mas a Bíblia diz que passou o tempo e não aconteceu nada. O que o Paulo fez? Estendeu a mão, aonde estava ali o fogo, balançou, e a serpente o que? Soltou-lhe a mão, caiu e fugiu do poder do fogo. Fugiu, irmãos, sabe, da quentura daquele lugar. Então nós precisamos observar algumas coisas, e essa passagem vai nos ajudar. Primeiro, alguns de nós, quando picados pela serpente, porque ela está por aí, irmãos, ela está por aí, e vem caminhando, e vem mordendo, ela vem disseminando o seu veneno na vida de muitos. E alguns de nós, quando picados pela serpente, o que acontece conosco, irmãos? Muitos caem, muitos fazem coisas erradas, e isso acontece por quê? Perceba que Paulo, quando veio a mordida, Paulo estava onde já, irmãos? Primeiro, perto do fogo, e juntando mais lenha para aquela fogueira. O problema não é a picada da serpente, é onde você está no momento em que é picado por ela. O que fez aquela serpente fugir foi o poder do quê? Do fogo. Se no momento em que formos mordidos, se no momento em que se levantar a ação maligna, estivermos perto do fogo, o que vai acontecer, irmãos? O veneno da serpente não terá poder nas nossas vidas. Daqui a pouquinho vai ficar muito mais claro para você. O veneno da serpente só está tendo poder na vida de muitos, porque eles estão o quê? Distantes do fogo. E aí, trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida espiritual, não estou falando de uma fogueira qualquer, não estou falando de um fogo que se acende em uma noite fria,
Não estou falando de um fogo que se acende para assar uma carne. Estou falando do fogo do Espírito e da presença de Deus. Estou falando do fogo santo, que deve queimar constantemente em nossas vidas, principalmente em nosso coração, onde é o que, irmãos? O altar. Deve queimar, o fogo deve permanecer aceso constantemente nas nossas vidas. Eu tenho que ter, irmãos, esse cuidado. Por quê? Porque só assim eu vou poder aplacar o poder do veneno da serpente. E conseguirei fazer com que ela o quê, gente? Fuja. Mas em muitas vidas, esse fogo está apagado. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Dê uma olhadinha aí. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12. Quando nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, quando a presença de Deus ela é real em nós, olha só, irmãos, versículos 28 e 29, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz o que? Pelo que, tendo recebido um reino, a sua Bíblia diz reino, e esse reino na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Isso quer dizer que é o reino de quem? Bom dia, igreja. Vamos lá. Pelo que, tendo recebido um reino, e esse reino com letra maiúscula é o reino de Deus, que não pode ser o que? Abalado. Então, o que se abala são as pessoas. O reino de Deus não pode ser. E o que é um reino de Deus? É um lugar onde Deus verdadeiramente reina. A minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa ser o que? Reino de Deus. Deus precisa reinar em você. E esse reino não se abala, não pode ser abalado. Aí ele diz: retenhamos a graça, que é o favor do Senhor, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, que é temor, e piedade, tá? Que é respeito às coisas santas. Por quê, gente? O que é a presença de Deus é em nós? 29. Porque o nosso Deus é um, o que, gente? O nosso Deus é um fogo. O nosso Deus é um fogo. E é um fogo que consome, é um fogo que consome. Se o meu Deus é um fogo consumidor, eu tenho o que, irmãos? O dever, a necessidade do que? De manter esse fogo. E como eu mantenho? Mantendo a presença de Deus nas nossas vidas. Muitos, o fogo apagou. E o fogo apagado é sinal que não há o que? A presença de Deus. Fogo apagado é sinal que a presença de Deus já não está ali, gente. Mas por que muitas vezes a presença de Deus já não está se manifestando ali? Ah, pastor, simplesmente Deus quis me deixar. Não. Aí eu preciso entender o que fazia o sacerdote no tempo da lei. Eu preciso entender qual era o trabalho do sacerdote, porque eu e você somos sacerdotes do Senhor. É só você observar, Apocalipse 1,6, ele diz: e nos fez reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor. E o fogo tem que queimar nesse altar que é o nosso coração. Aí eu vou te mostrar lá no livro das leis. Vamos ver? O livro das leis,
de Israel, Levítico capítulo 6. O que deve fazer um sacerdote do Senhor? Levíticos capítulo de número 6. Diz o que? Levítico capítulo 6. Por que o fogo consumidor já não está agindo nas nossas vidas? Nós vimos lá que a víbora que mordeu Paulo fugiu do calor do fogo, da quentura. A víbora fugiu. E mais do que isso, o veneno dela não fez efeito no Paulo. Quando o Senhor está nas nossas vidas, quando Ele é esse fogo consumidor em nós, irmãos, o veneno da serpente não vai fazer efeito nas nossas vidas. A ação do inimigo não vai fazer efeito. Tem muitos cristãos envenenados aí, irmãos, caindo, fazendo coisa errada, fazendo o que não deve ser feito, inchados. Ele incha. Por quê, irmãos? Muitos sentimentos ruins entraram no coração. A partir da mordida da serpente, entrou muitos sentimentos ruins. Está inchado, irmão. Porque ele foi traído, ele foi humilhado, alguma coisa aconteceu e ele inchou. Inchou, caiu e está prestes a morrer. Está prestes a perder a salvação e a vida eterna. E não está abrindo os olhos, que está envenenado. Então eu preciso o quê? Manter esse fogo consumidor. Como sacerdote, qual é o nosso dever? Capítulo 6, verso 8, acharam? Diz aqui, irmãos: e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. Ou seja, o fogo tem que arder no altar. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Olha o 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se... Presta atenção, o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando nas nossas vidas, o seu coração, o meu coração, o nosso coração, nós sempre apresentamos a Deus para ser o quê? Ao altar da presença do Senhor. Qual é o meu e o seu dever como sacerdote? Toda manhã fazer o quê, irmãos? Colocar uma lenha nova. Toda manhã pôr lenha nova, porque a lenha de ontem não queima mais hoje. A lenha de ontem hoje virou o quê? Cinza. O que seria colocar lenha no altar toda manhã? Meu irmão, a pessoa que não clama, a pessoa que não dedica um tempo, um momento para buscar, para clamar, para orar, ele diz assim: não, mas ontem eu orei, ontem eu fiz, ontem eu fui. A lenha de ontem não queima hoje. A lenha de ontem virou o quê? E o que é para fazer com a cinza? Tem que tirar e jogar lá fora. Você é acostumado, você assa carne lá? Faz uma carne assada de vez em quando? Só o pastor que não fica sabendo disso, né? Oh, Jesus. Quando convida o pastor é frango.
Diz um pastor aí, irmão, ele fala assim, ó, barriga de pastor é cemitério de frango. Vou chamar o pastor, então faz uma panelada de galinha com arroz. Mas é o pensamento dele. Mas vamos lá. Aí vamos dizer que você assou uma carne hoje. Aí queimou e tal, você usou ali um carvão, uma lenha, o fogo pegou. Daqui a pouco aquele fogo apaga, você assou a sua carne. Ali vai ficar só o que, irmãos? As cinzas, mas assim, ainda vai ficar quente, vai ou não vai? Vai ficar quente por um período. Você pode tentar aproveitar mais tarde o mesmo calor que está ali, para acender um novo fogo. Mas antes você precisa tirar o que? Toda a cinza e jogar fora. E depois o que, irmãos? Colocar lenha sobre o calor que já existe. E fazer o que, gente? Assoprar, abanar, ou pegar um líquido inflamável, alguma coisa, colocar ali para que o fogo o quê? Pegue novamente. Mas é dever de quem? De quem quer a carne assada. A carne assada é uma recompensa do fogo que foi aceso. Sem fogo aceso não há churrasco. Isso falando de coisas naturais. Vamos para as coisas espirituais. Meu irmão, se a lenha não acende, se não há chama acesa aí, não tem manifestação do poder de Deus, não tem um alimento espiritual, não tem a glória do Senhor. É dever do sacerdote todas as manhãs, o que, irmãos? Colocar em ordem a lenha. Ah, mas ontem, pastor, olha, eu fiz uma vigília, eu orou até que hora? Até as 3 da manhã, oh, que maravilha, isso é lindo, irmão. E hoje? Não, hoje eu estou descansando. Hoje eu estou de folga. Você quer ver uma coisa? É você fazer uma vigília de sexta para sábado. Aí você vai até as 4 da manhã, numa vigília de sexta para sábado. Quando chega domingo, cadê a pessoa? Ah, não veio no culto domingo, por quê? Porque ele ficou na vigília de sexta para sábado. Amanheceu orando, agora vai orar só quarta-feira. No dia do culto da família, que ele vai talvez aparecer para um momento de comunhão, de palavra, né, para se alimentar. Irmãos, sem lenha o fogo vai se... E a víbora, você pode perceber que quando ela mordeu Paulo, ela não fez só assim, ó, tchup, e soltou. Ela ficou o quê? Posso ser sincero? O diabo está preso em muita gente assim, ó. O diabo mordeu e ó, abraçou, prendeu. Está preso em muita gente. Por que não sai, pastor? Porque está faltando fogo. Está faltando calor. Está faltando aquele fogo abrasador, aquele fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo que? Consumidor. Mas só tem Ele quem busca. Só tem Ele quem aplica o coração em buscar constantemente. Só tem Ele quem mantém esse fogo e essa chama acesa. Sim. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não adianta. O dia que você fala assim, eu vou assar uma carne, mas se você não acender o fogo, tem? Não tem. Ah, hoje eu vou vencer. Eu sei que Deus é comigo, mas se você não pôr lenha nessa fogueira, se você não tirar a cinza de ontem, porque o de ontem virou cinza. Ontem virou cinza. Se você não esqueceu o que você fez ontem, fazer hoje novamente, você não vai receber o que Deus tem para hoje. Lembra da oração modelo que Cristo nos ensinou? Diz o que? O pão nosso de cada dia dá-nos. Então cada dia eu preciso buscar. Cada dia eu preciso aplicar o coração. Cada dia eu preciso acender essa chama, esse fogo, sabe? Porque o que vai acontecer, irmãos? Muitas vezes, quando nós não temos o fogo, nós vamos procurar em outro lugar. Vamos procurar em outro lugar. Estavam todos assentados à beira do quê? Do fogo. Mas o único que estava preocupado em colocar lenha ali era quem?
era Paulo. Todos queriam se aquecer. Todos queriam se aquecer. Mas ninguém estava tendo a preocupação de colocar o quê? Lenha na fogueira. Todos queremos receber o benefício de uma comunhão plena com Deus. Todos queremos ter o resultado, irmãos, de uma busca, ou daquilo que a palavra do Senhor Deus ensina, que é o que, gente? Que é promessa de Deus nas nossas vidas. Todos nós queremos ver a promessa de Deus se cumprir, mas poucos estão, irmãos, sabe, realmente pegando a lenha e colocando na fogueira. Por que a pessoa acaba sendo envenenada? A víbora mordeu Paulo. O veneno não teve, irmãos, poder. O veneno não teve a força, ou não causou efeito na vida dele. Mas a víbora mordeu. Se fosse uma outra pessoa, aí você percebe por que o mesmo problema, irmãos, ataca um e ele não morre, ele não cai, ele não incha, ele não perde a visão. Aí ataca o outro incha, o outro cai, o outro faz coisa errada, peca. Por quê? Ah, pastor, sabe o que é? Porque cada um é de um jeito. Não, mas o nosso Deus é o mesmo, o ensinamento que Ele tem para nós é o mesmo. Tem condição espiritual que eu e você precisamos alcançar. Tem condição espiritual que eu e você precisamos ver. Sabe? Então, se eu e você não chegarmos a isso, vamos continuar sendo atingidos pelo mal. Alguém disse o seguinte, não sei quem foi, eu li em algum lugar, que a chuva para o peixe é irrelevante, porque ele já está onde? Mas para a formiga é um terror. É ou não é? Então o que é dificuldade para um pode não ser dificuldade para outro. Não desdenhe do problema do outro, porque o outro não é igual a você. Claro, eu entendo, mas estou falando de espécies o quê? Diferente. Peixe é peixe, formiga é formiga. Nós não somos nem peixe nem formiga. Porque para a filosofia, né, para estas frases, isso e aquilo, é muito lindo. Ah, o peixe não morre afogado. Mas a formiga, se chover muito, ela vai morrer afogada. Mas e o ser humano? Não é peixe e não é formiga. Nós temos todos uma condição, ou a oportunidade de alcançar o que, irmãos? A estatura de varão perfeito. Temos todos a condição de alcançarmos a estatura que o Senhor Deus quer que alcancemos. A ponto de, quando a víbora vier e morder, ninguém vai inchar, ninguém vai cair, ninguém vai perder o juízo, vai perder a paz. E as pessoas que olharam, e muitas vezes viram, ou estão vendo o que está acontecendo, estão só esperando a sua queda, vão olhar e vão ter que dizer, Deus é com ele, Deus é com ela, porque se não fosse Deus, nesse momento eles teriam o quê? Caído, estariam inchados e estariam o quê, irmãos? Perecendo, perderam o juízo. Então nós temos o dever de manter o quê? Aceso esse fogo, porque o Senhor é um fogo consumidor. Quem entendeu isso, diga amém. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então, é o meu dever. Algumas coisas que vão nos ajudar a manter esse fogo aceso. Algumas coisas que vão nos ajudar a manter aceso esse fogo consumidor. E não vai, irmãos, permitir que o inimigo prevaleça, ou que os seus desejos, o seu veneno cause na nossa vida o efeito que ele espera. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Levi, ou Mateus, né? Mateus, São Mateus capítulo 26, o que outrora era conhecido como Levi, o que fora cobrador de impostos. Mateus capítulo 26.
versículo 36. O que vai fazer, o que vai me ajudar a manter acesa essa chama? O que vai me ajudar a conservar esse fogo consumidor que é o Senhor nas nossas vidas? Olha aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo 36, diz o que? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o que, gente? Fraca. Então, o que me ajuda a manter acesa essa chama? Vigilância e oração. Irmão, o crente que não vigia, ele perde, ele apaga, ele permite que o fogo seja apagado. É como se a serpente viesse a ele com um balde de água fria. Já viu esse dito popular? Jogou um balde de água fria. O homem que não vigia, a mulher que não vigia, a pessoa que não vigia, irmãos, vai perder a presença do Senhor. Pessoa que não ora, vai perder o que Deus tem preparado. Sede sóbrio e vigiai, diz o Senhor. Veja que a vigilância vem antes da oração até. Por quê? Porque não adianta você orar se depois da oração você não foi vigilante. Ou seja, na primeira provocação você perdeu o juízo, falou que não devia, agiu como não era para agir, você perdeu toda a oração que você fez. Então eu preciso ser vigilante e orar. A vigilância e a oração me ajudam o que, gente? A manter o fogo aceso. A manter aceso o fogo. Veja, algumas pessoas na Bíblia perderam, irmãos, a bênção a princípio, por quê? Porque não vigiaram. Um exemplo: o Abraão foi um homem escolhido por Deus. Fantástica escolha. Mas Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele sai ou não sai? Mas ele deixou a parentela? Deixou? Não. Ele trouxe quem? Ló. E quem sabe, movido por um sentimento, como Ló já não tinha pai, o pai de Ló havia morrido, esse menino cresce perto do Abraão, o Abraão o trata como que é um irmão, ou um próprio filho. Ele diz: poxa, eu vou levar o Ló. Qual o problema nisso? Aparentemente não tinha problema nenhum. Como muitas coisas que nós olhamos, não tem problema nenhum. Que mal há, gente, uma conversa entre um homem e uma mulher, amigos de trabalho, que mal há? Só que se você não observar as leis do Senhor e não conhecer os limites, essa conversa vai levar ao quê? A uma queda. Enquanto estamos ali conversando, a serpente está o quê? Está andando ali. Daqui a pouco ela vem e morde. A pessoa que ele via como um amigo já ficou diferente. A pessoa que ela via como, né, ou que ele via como uma amiga, irmão, nunca te vi dessa maneira. Sabe aquela coisa que parece que ficou enfeitiçado? Desse jeito. Pronto. Aquilo já fica na cabeça. Foi só uma conversa e um sorriso diferente. Mas já vai embora pensando no quê? No sorriso.
Alguém fala com ele à noite: o que foi? Você está tão diferente. Eu? Não. Já está no mundo da lua. Por quê, irmãos? Olha, o veneno da serpente já entrou. O veneno da serpente já está agindo. Mas começou a partir de o quê? De uma conversa comum. Onde o quê? Alguns limites não foram respeitados. Quando nós ultrapassamos um limite, aonde? Procura para mim, Leonardo, Eclesiastes. Quem ultrapassa um muro, a serpente vai pegar ele. Quando nós ultrapassamos um limite, meu Deus, me trouxe aqui a lembrança desse versículo de Eclesiastes. Quem ultrapassar o muro, a serpente vai pegá-lo, uma coisa mais ou menos assim. Nós não observamos o limite, e o que fazemos? Ultrapassamos. Quando ultrapassamos, a víbora, o que, irmãos? Ela prevalece, ela permanece. O veneno dela, irmãos, ela vai causar danos à nossa vida. Você encontrou? Olha lá, ó. Eclesiastes 10:8. Quem fizer uma cova, nela cairá. Quem romper um muro, o muro serve para quê, gente? Para delinear o território, marcar o território, limite. Aqui tem um muro. Do muro para cá é sua casa, do muro para lá é casa de quem? Do vizinho. Vou colocar um pé de manga, está dentro da casa do vizinho. O galho dele vem para o seu. A manga é sua, é dele. A manga é sua, é dele. Ué, está passando do meu muro, está do meu lado, é meu. Mas deixa isso para lá, né? Então o muro marca o que, irmãos? O limite. Eu só posso ir até aqui. Daqui para lá tem um limite. Então quer dizer, quem ultrapassa o limite, a cobra vai fazer o quê? Quando a pessoa ultrapassou o limite, a serpente mordeu, o que acontece? O veneno vai fazer o efeito. Então, a falta de vigilância leva a pessoa a cair aonde? No efeito do veneno da serpente. Mas por que passou? Por que fez o efeito? Por que causou aquilo? Ultrapassamos os limites, gente. Tem que vigiar. Tem que vigiar. É preciso. É necessário. Sem vigilância, perde-se a bênção do Senhor. Se eu imaginar que aquilo vai me causar mal e não vigiar, não tem problema não. Qual o problema disso? Não, que não dá nada. Dá sim, meu irmão. Nós vigiamos muito contra o pecado, mas a Bíblia me manda deixar o pecado e o embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. É pecado ter amigos? É pecado termos amigos? Mas tem amizade que vai te embaraçar. Tem amizade que vai tentar te afastar da presença do Senhor. Tem amizade que vai tentar te levar para distante do Senhor. Tem amizade que vai, não por maldade, mas porque acha que é melhor para você, vai tentar te levar para distante do que é projeto de Deus. Então não é pecado ter um amigo, mas aquela amizade está sendo um embaraço. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que cortar a amizade com essa pessoa? Não preciso cortar. Mas amizade é uma palavra forte. Somos muitos amigos, muito amigos. Espera aí. Porque um momento ou outro dessa amizade, o que essa pessoa disser pode me influenciar nas minhas decisões. E eu vou dizer, puxa, mas eu acho que ele tem razão, porque não tem nada a ver isso, né, pastor? Não tem. Se a Bíblia condena, tem. Se a Bíblia condena, se a palavra de Deus diz que não deve, não devo, não posso, não dá. Então é uma coisa o quê? É uma amizade inconveniente. Está sempre te chamando para as mesmas coisas erradas, sempre te levando para o pior dos caminhos.
te afastando do que é propósito e projeto de Deus, é algo que é inconveniente. E não é só amizade não, irmãos. Família, ou familiares, melhor dizendo, familiares, afins, os que não estão dentro de sua casa. Cuidado. Não, pastor, sabe o que é? É porque, sabe, se você tem sua casa, tem seu lar, é você, sua esposa e seus filhos. Cuidado, para que aquilo que é externo não esteja atrapalhando a sua convivência no lar. Não, pastor, mas é meu pai, ele quer muito bem, a minha mãe me quer muito bem. Amo meu pai, amo a minha mãe. Meu pai, como eu, meu pai é pastor em outro ministério, mas na minha casa, sou eu que falo. Se a minha mãe tivesse um problema com a minha esposa, eu não permitiria a minha mãe vir à minha casa ofender minha esposa. Mãe, eu amo a senhora, mas a mulher dessa casa aqui é a minha esposa. Ah, que ingratidão. Não é ingratidão. Amo de paixão. A senhora pode ficar brava comigo, mas vai passar. Eu vou continuar orando, eu vou passar na casa da senhora, eu vou beijar a senhora, eu vou abraçar a senhora, eu vou lá. Mas aqui, a casa é dela. Sabe, são coisas assim que nós precisamos entender, que nós precisamos ver. Mas ela só quer o meu bem, ele só quer o meu bem, sim. Mas ninguém te quer melhor do que o Senhor Deus, que é a própria palavra. E é por aqui. Deixará o homem, pai e mãe, iniciar a sua esposa, e serão ambos o quê? Uma só carne. Uma só carne. Então, por que eu te falei isso? É para você entender que tem coisa que não é pecado, mas torna-se o quê? Um embaraço. Tem coisa que é inconveniente, gente. Vigilância. A falta de vigilância te faz cair aonde? No veneno da serpente. Quando nós ultrapassamos o limite, a serpente vem e morde. Tá? Vigiai e para que você não entre em. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? Quando a serpente morde, é no espírito que ela morde? Quando o veneno da serpente entra, é no espírito que o veneno da serpente age? Ele age na onde? Então essa é a que deve estar em submissão. Oração, jejum, Marcos 9, vamos lá, estou terminando aqui, irmãos. Mateus, passa lá. Próximo livro aí é Marcos. Marcos 9, já até adiantei aqui, né? O jejum. Mas vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 28. Aqui tem a passagem aqui do jovem lunático, que tinha um espírito, um demônio, e Jesus expulsou. E os discípulos depois perguntaram para Jesus, né? Porque eles não puderam expulsar. Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? 29 diz o quê? E disse-lhes: esta casta é o que, gente? É a qualidade. Esta casta é a qualidade. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. No mundo espiritual, não é só, existem várias o quê? Qualidades de demônios. Qualidade, você sabe que ela tem a melhor e a pior. Quando você vai ao mercado comprar algo, algum tipo de alimento, você preza pela qualidade ou pelo preço? Pastor, vou pelo preço. Então você não pode exigir qualidade daquilo que você quer. Um preço de banana, né? Banana também está caro, né, gente?
Banana também está hoje está fácil não. Mas tudo bem. Eu não posso exigir qualidade daquilo que eu sei. Aí tem essa marca, esta qualidade. Bom, esse aqui, a marca é diferente, mas a qualidade eu imagino que é igual. Tudo bem, você pode então, tá? Mas esse aqui eu já sei que é um arroz de terceira. Que quando eu pegar e for lavá-lo para cozinhar, ele vai ter um monte de arroz quebrado. Então eu não posso reclamar, que arroz, meu Deus do céu, esse povo. Não, eu não escolhi a qualidade, tá? Perceba, essa casta, essa qualidade. Então tem o inferior, tem o que é menos ruim, e tem o que é menos ruim do ruim, porque demônio tudo é ruim. Mas existe o que? As qualidades. E tem uma qualidade que Jesus está dizendo aqui, mas esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com o que, gente? Oração e... Então, tem uma qualidade de demônio, que se a pessoa não jejua e não ora, a pessoa não vence. Tem uma qualidade de serpente que morde, que se a pessoa não estiver em oração e jejum, o veneno vai ter liberdade. Então, o que me ajuda a manter aceso o fogo? Vigilância, jejum ou nesta ordem, vigilância, oração e jejum. Vigilância, oração e jejum mantém o que? Aceso esse fogo abrasador que é o Senhor nas nossas vidas. Entenderam isso aqui? Sim ou não, irmãos? Sim? Então vamos lá onde nós começamos para concluir. Atos 28 diz o seguinte então: Atos 28, versículo 5: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal. Quando é que o veneno da serpente não vai ter liberdade, não vai prevalecer nas nossas vidas, não vai nos causar dano? Quando em nós houver o quê? Fogo. Sacudindo ela ao fogo, sacudindo a víbora ao fogo, não padeceu mal nenhum. Aí diz o 6: e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que ele era o que, gente? Que dizia que ele era o que? Um Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quais os sintomas o veneno da serpente tem causado em você? O que acontece com você quando você é atacado? O que acontece com você quando alguém tenta disseminar em você um veneno? Que tipo de cristão somos nós? Um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, o seu Osmar. Vamos dizer que eu não conheço o seu Osmar. Eu cheguei hoje aqui em Sinop. Ok? Cheguei hoje em Sinop e não conheço o seu Osmar. Você conhece? O seu Osmar, uma pessoa de caráter, uma pessoa ilibada, sabe, um homem de Deus. Você conhece, mas eu não conheço. Aí eu venho e converso com o Leonardo. Leonardo, tudo bem? Estou chegando aqui hoje e tal. Como é que é a igreja aí? A igreja é boa. Mas assim, e as pessoas e tal? Ele fala assim, pessoal é gente boa, mas tem um senhor, o nome dele é Osmar. Seu Osmar,
Cuidado com ele. Eu não conheço, eu não sei quem é. Aí começa o culto pela manhã. Quando entra alguém, entra o seu Osmar, chega, o Leonardo vem com um papelzinho e coloca assim no púlpito: chegou o seu Osmar, esse da frente. Gente, sem conhecer, sem saber quem é, como é que eu vou agir? Se eu sou uma pessoa que é facilmente influenciada, eu vou ficar com o pé atrás com o seu Osmar. Mas se eu não sou influenciado, eu vou fazer o quê? Eu vou me aproximar dele. Vou. Porque se ele tiver um problema, eu vou ajudá-lo. Se ele estiver passando uma dificuldade, eu vou auxiliá-lo. Se o que está levando a ser o que é um problema, eu vou ajudá-lo. Mas se eu não for muito influenciado, eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar. Não quero nem conversa. Vocês estão entendendo como funcionam as coisas às vezes? Como é que eu recebo uma notícia, a pessoa vem falar alguma coisa? Qual os sintomas o veneno da serpente causa em você? Você percebe que muitas pessoas, irmãos, do nada. A gente fala do nada assim porque nós não sabemos quando foi que a serpente mordeu. Mas não é do nada, é do veneno da serpente. De repente você simplesmente vê a pessoa o quê? Se afastando, se afastando, se afastando. Você fala: meu Deus, essa pessoa era tão próxima. A pessoa estava aí. Num dito popular, né? Pau para toda obra. Coluna para qualquer situação. De repente a pessoa está afastando, 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 afastando. Fala: ué, o que houve? Aí você vai procurar saber, uma conversa, uma fofoca, um diz que me disse, que alguém que falou, alguém que disse, alguém que fez e que aconteceu. Como é que você reage? Porque quer queira ou quer não, quer estejamos prontos ou não, lá no princípio o Senhor Deus falou que a serpente ia morder seu calcanhar. Quer você esteja pronto para isso ou não. Eu preciso o quê? Tomar o antiofíbico, é isso, né? É isso mesmo? Eu tenho que tomar o antiofíbico, que é o quê, irmãos? O fogo santo, que é o antídoto contra o veneno da serpente. Eu preciso estar pronto. Por quê? Porque ela está solta. Por isso o Senhor Jesus disse o que para mim e para você? Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar o que? Serpentes e toda e qualquer obra do inimigo, e nada vai te causar dano. Quando é que não causa dano em mim? Quando eu tenho poder. Quando está sobre mim a glória do Senhor. Quando o fogo queima em minha vida. O que acontece conosco, irmãos, quando somos, picados? Nesse caso aqui, o veneno aqui não tem efeito, pois o fogo estava o quê? Queimando. O fogo estava aceso, e Paulo tinha na mão mais o quê? Mais lenha, para pôr nesse fogo aí, irmãos. Então nesse caso não teve o quê? Efeito. Aí, versículo de número 7. Ali próximo daquele lugar, havia algumas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu, olha aqui, estar de cama, enfermo, com febre e desenteria, é isso, né? Desenteria. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o quê? Que mão que o Paulo pôs sobre ele? Qual mão? A mão que tinha sido o quê? Só pode impor as mãos e curar aquele cujo veneno da serpente não tem efeito na vida dele. Por que algumas das nossas orações não funcionam? Por que quando estendemos as mãos, às vezes a coisa não vai? Não anda? Será que o veneno da serpente não está fazendo efeito nas nossas vidas? Daqui a pouco Paulo abanou ali a serpente no fogo e tal, levantou e passou 3 dias, lá está ele em pé e todo mundo abismado. Aí esse rapaz que tinha cuidado deles,
O pai está enfermo, com febre, de cama, disenteria, acho que era dengue. Virose, né? Virose, como diz o pessoal aí. Virose. O Paulo vai lá, irmão, dá uma olhada, impõe as mãos, e ele é o que, gente? Curado. E aí, vem o principal de tudo. Principal de tudo. Porque você já deve ter lido Atos 19, que diz o que? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que? Maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E aonde a serpente mordeu? Para quê? Para evitar que as maravilhas fossem feitas. Aí que eu lhe disse no começo do culto: por que, pastor, nessa área? Se fosse comigo, eu suportaria. Se fosse da minha vida, tudo bem, mas é o filho, é o marido, é esse, é a esposa, é naquilo e naquilo. Geralmente, a serpente vem tentar morder onde? Onde Deus mais trabalha através de você. Você entendeu isso? Por quê, pastor? No meu casamento. Porque se o casamento estiver tranquilo, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, continuará sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Por quê, pastor? Na vida, por que meu filho? Porque ele sabe que se por outras coisas você deixa tudo e vai fazer o que Deus determinou que você fizesse. Por um filho, você deixa o que Deus determinou que você fizesse, vai ficar com o filho. Entendeu isso, sim ou não? Por quê? A serpente vai tentar morder onde? Onde mais o Senhor lhe usa. Onde mais o Senhor pode ser na sua vida o quê? Bênção. E bênção através da sua vida. Se é uma outra situação, você deixa tudo e vai fazer o que Deus determinou. Mas essa situação lhe paralisa. E agora é coisa pessoal. Essa situação lhe paralisa. Esse assunto lhe tira do sério. Essa situação específica faz você perder o juízo, faz você perder a paz, faz você perder a tranquilidade, perder a calma, faz você se estressar excessivamente. Onde você acha que a serpente vai morder? No calcanhar? Ou na mão? Porque Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas o quê? A serpente mordeu ou não mordeu? No capítulo 19, Deus fazia maravilhas. Capítulo 28, versos 4 e 5, a serpente morde. No versículo 7, Paulo está fazendo o quê? As mesmas maravilhas. Por quê? Porque o veneno da serpente não teve liberdade na vida dele. E por que não teve liberdade, gente? Porque o fogo não parou de queimar. Só pode impor as mãos para orar, irmãos, quem não deixou o veneno da serpente agir na sua vida. Só pode estender as mãos para sarar quem não permitiu. Sabe? Ele não fez mais. Deixa eu concluir isso aqui. Ele o curou. Só o verso 9. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. E o que, gente? E sararam, e continuou fazendo a obra, os quais nos distinguiram também com muitas o quê? Honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas o quê? Necessárias. Então preste atenção, Paulo continuou fazendo os sinais, continuou operando as maravilhas, Deus continuou abençoando, ele fez. Por quê? Porque o veneno não teve liberdade na vida dele. Ele não estava envenenado. Não permitiu. Aí, o que acontece? Tudo que eles perderam na navegação, o povo da ilha deu para eles o quê? De volta. Para que eles continuassem a navegação. Sabe o que é isso? Eu posso até perder algo hoje. Perdi. Mas qual efeito isso causou em mim? Nenhum. Eu continuo tendo a mesma comunhão com... Amanhã Deus me restitui.
Deus é Deus de restituição? Sim, mas quando o homem e a mulher de Deus não ficam envenenados pelas coisas que passou. Muitos já tiveram muito, hoje não tem nada. Mas por quê? Porque no dia que perdeu, até hoje ele não se esquece, porque perdeu o que aconteceu, é sempre remoendo a mesma coisa, sempre a mesma situação. Quer dizer, Deus não tem como trabalhar, porque aquilo o envenenou, aquilo paralisou na vida dele a ação de Deus. A serpente conseguiu ter êxito, conseguiu, mas na vida de Paulo não. Por quê? A obra continuou, mesmo depois da serpente ter mordido. Hoje é dia, irmãos, de acender o fogo da presença de Deus e ficarmos completamente livres do efeito do veneno da serpente e pôr essa víbora para correr das nossas vidas. Satanás não pode estar agarrado em nós não, meu irmão. Satanás não pode estar agarrado em você dessa maneira, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e no seu coração. Não pode, não pode, tá? Mas sim a presença de Deus para ter liberdade e lhe abençoar em nome de Jesus. Digam um amém? Fiquem em pé, por gentileza. Isso, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é maior. Ele é maior. Para onde eu vou hoje? Vou para o trabalho. Então acende o fogo aí. Bota a lenha na fogueira e acende a chama. Por quê? Lá a serpente vai tentar te morder. E a serpente não é o gerente. A serpente não é o encarregado. A serpente não é o colega de trabalho. A serpente não é a pessoa que está ali. Porque não é contra eles o nosso problema. Nossa luta não é contra a carne, nem contra a serpente vai tentar lhe morder. Mas com o fogo aceso, ela não terá, o veneno dela não terá, sabe, na sua vida, o efeito que gostaria. Quem sabe aquele que está sendo usado pela serpente está esperando a sua queda, mas vai te ver em pé, em nome de Jesus. Quem sabe aquele que está sendo usado pela serpente, com ironias, palavras para lhe atingir, palavras ditas para lhe ferir, está esperando você o quê? Inchar. Está esperando você inchar, ficar nervoso, ficar bravo. Já viu o sapo? Ele está quietinho, murchinho. Aí você vai lá e mexe nele, o que ele faz? E se ficar mexendo, ele solta um líquidozinho ali que é um problema, sabe? Então, tem muito cristão que está o quê? E se continuar, ele... Quer dizer, ele já está envenenado. Já está envenenado. Acende a chama. Acende o fogo. Porque quando a serpente vier, ela vai fugir de você. E aonde esperava a tua queda, você vai estender as mãos e Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer maravilhas. E mais, recebe porque é de Deus. Aonde você perdeu, Deus vai restituir. Aonde você perdeu um dia, Deus vai restituir. Você não vai andar sem a provisão nessa caminhada. Você não vai andar sem aquilo que Deus lhe deu nessa caminhada. Por quê? Porque nenhum veneno de serpente teve liberdade sobre a sua vida. Maior é o fogo de Deus que queima em nós, em nome de Jesus.